Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. De gota em gota se faz o oceano. O deserto é, na verdade, um punhado enorme de ínfimos grãos de areia. O nosso planeta levou mais de 4 bilhões de anos para adquirir as características que hoje permitem a vida como a conhecemos. Uma criança primeiro engatinha, para depois andar cambaleando e finalmente correr. Há na China um tipo de bambu cujo broto fica 4 anos sob a terra antes de surgir exuberante e então, ao fim do 5º ano, atingir 25 metros de altura. Uma baleia chega a viver 80 anos. Uma borboleta, alguns dias, mas não sem antes experimentar o lento e gradual processo de transformação da lagarta. As uvas são deliciosas, porém, não se forem colhidas ainda verdes. O espírito, da mesma maneira, tem o seu tempo de desabrochar, amadurecer. E uma existência é apenas um pedaço de toda a caminhada. Então, tenha calma. Torne-se receptivo à suave condução de Deus. Sincronize seu coração com o pulso do Criador. Assim como Ele tem um projeto para cada ser na natureza, também terá um para você. É preciso saber semear, saber colher, trabalhar com carinho, saber esperar. A pressa gera ansiedade que compromete a saúde. Asserene as emoções, reduza a velocidade. Tudo tem seu tempo, inclusive e especialmente as pessoas. O amor é uma semente que floresce na alma mediante o investimento diário na afabilidade e na mansidão. Seja paciente e bom com o mundo, mesmo que o mundo não seja com você. O ritmo da humanidade é descompassado, desconectado da harmonia do cosmos, mas você pode se harmonizar e, diante da loucura dos dias, ser um porto de paz para os seus. Paciência é virtude dos sábios. Acenda essa luz em sua alma, em seu olhar, e então, onde todos enxergarem um problema, você será capaz de ser a solução. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar de um tema bastante recorrente nos dias atuais. A cada 2 anos, o nosso país elege e, às vezes, reelege candidatos que irão auxiliar na administração e nos rumos do nosso país. Como a doutrina vê esta questão? Há compromissos nesse campo? Nosso tema de hoje é Espiritismo e Política. E para falar sobre esse assunto, contamos com a presença de Alexandre Santos aqui conosco no estúdio. Alexandre é professor de Direito Penal, atua no Movimento Espírita da Cresul, em Parnamirim, mais precisamente no Grupo Espírita Estância da Paz, e está aqui para colaborar conosco. Alexandre, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Um dos maiores representantes e trabalhador da doutrina dos espíritos, o Dr. Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, exerceu atividade legislativa, tendo sido deputado. Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Como você avalia essa citação? O Dr. Bezerra de Menezes estava certo? Com toda certeza, o Dr. Bezerra de Menezes estava certo nessas afirmações. O termo política surge do grego, mais precisamente de uma obra do Aristóteles, o filósofo Aristóteles, e deriva do termo polis, que significa cidade. Vem da origem das cidades-estados na Grécia, na Roma Antiga, e significava, na época, a arte de se governar uma cidade modificando a vida do povo.
Então, eu acredito que o doutor Bezerra tem muita razão no que ele diz, porque a política faz parte das decisões com relação aos rumos de uma sociedade. E, nesse sentido, os espíritas têm muito a contribuir. Aristóteles dizia, há mais de 2000 anos, que o homem é um animal político. Sendo o homem um ser político, há como separar, como as pessoas gostam de fazê-lo, política de religião? Olha, eu acredito que a separação da política e na religião, ou da religião na política, é algo que, para mim, é inconcebível. Na minha concepção, tendo em vista que, como a política ela se insere na sociedade, modificando a estrutura social, a religiosidade tem um papel importantíssimo nesse sentido. Agora, é necessário a gente saber diferenciar o Estado laico, né, da política, da religião na política. O Estado laico significa um grande avanço da sociedade. Significa que o Estado constituído não pode se utilizar de uma religião ou se definir religioso por uma corrente filosófica religiosa em detrimento das outras. Porque o Estado, na realidade, ele representa o povo. E o povo tem diversas religiões em que acredita. Diversas religiosidades em que ele acredita e é necessário, nesse momento, respeitar. Mas dissociar a religião dos atos e das construções políticas, eu acho que não, porque a religião transforma o homem. E como a política tenta transformar a sociedade, isso não é possível sem a transformação interna do homem. Portanto, uma coisa está ligada à outra diretamente. Mas essa coisa do Estado laico reflete-se, por exemplo, agora na discussão sobre o aborto. Há quem argumente que só quem se posiciona contra o aborto são as correntes religiosas. Isso é verdade? Não, de forma alguma. Na realidade, quem se posiciona contra o aborto são aqueles que defendem a vida, na sua plenitude. A religião, ela tem um papel importantíssimo nesse sentido. Principalmente, vamos falar agora sobre a doutrina espírita, quando a doutrina espírita nos diz que o espírito se liga ao corpo desde a concepção, ela tem muito o que contribuir nessa discussão política. Então é nesse sentido que a política pode influenciar as decisões, que a religião pode influenciar nas decisões políticas, esclarecendo sobre as coisas. Mas, no momento em que o Estado ele assume uma postura religiosa, X ou Y, isso traz prejuízo para toda a sociedade, para todo o conjunto da sociedade, porque, primeiro, até a própria liberdade religiosa fica comprometida. Então, o Estado, como sendo o garantidor da liberdade, ele e o mantenedor dessa liberdade, ele tem que se basear num Estado laico mesmo, mas se influenciando, sim, com os pensamentos religiosos que vêm contribuir para a sociedade. Alexandre, por que algumas casas espíritas se preocupam tanto em se distanciar da política? Se a própria organização de uma instituição se aproxima tanto de uma organização de cunhos políticos. E deixa eu complementar. A postura que algumas pessoas, alguns pensamentos têm a respeito de política é como se o contato com a política contaminasse, como se política fosse algo sujo e você se envolver com aquilo se deixaria contagiar, digamos assim, não é? Então, agora eu passo a pergunta para você. Olha, é algo que causa muita estranheza e, ao mesmo tempo, muita preocupação. O que ouvimos, muitas vezes, nos centros espíritas acerca da política. Alguns centros assumem postura, ou até mesmo algumas pessoas que dirigem centros assumem algumas posturas de distanciar o espiritismo ou a prática espírita da política, no sentido disso mesmo que você mesmo colocou, achando na política um ambiente sujo, um ambiente corrompido, onde há uma corrupção muito grande, mas é preciso que a gente lembre que onde há organização humana, vai haver sempre a mostra das imperfeições humanas. Isso não só na política, como também na própria religião, no próprio exercício da religião. Como no comércio, como como no comércio. No manuseio do capital. No manuseio do capital, perfeitamente. Mas é necessário que nós possamos entender que o próprio Jesus nos deixa ensinamentos muito importantes da sua participação
que tinha, na época, um cunho extremamente político, de libertação de um povo, vamos dizer assim, extremamente explorado e que vivia à margem dos seus direitos sociais. E Jesus veio nos mostrar que, com o nosso posicionamento religioso diante das coisas, a gente tem muito o que contribuir para essa libertação. E a religião nos mostra que o ser humano precisa seguir a linha do respeito ao outro, o que falta muitas vezes nas relações políticas. Alexandre, a gente vai continuar com a nossa conversa daqui a pouco. Vamos a um breve intervalo. Estamos conversando sobre espiritismo e política e quem está conversando conosco é Alexandre, que é professor de Direito Penal. Voltamos já. Estamos de volta conversando sobre espiritismo e política. E o entrevistado de hoje é Alexandre, professor de Direito Penal. Alexandre, para a doutrina espírita, todo espírito encarnado deve promover não só a sua melhora, como a melhora da própria coletividade. Da mesma forma, um dos objetivos da política é promover a igualdade e o progresso social, ser justo, enfim. Qual então o impedimento em se tratar abertamente de política nas casas espíritas? Quando nós compilamos a doutrina espírita nos seus livros básicos, e principalmente no livro que nos traz o conteúdo mais filosófico da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, nós encontramos uma parte no Livro dos Espíritos que fala sobre as leis morais, sobre a lei de sociedade, a lei de reprodução, a lei de... Tudo isso tem um conteúdo político muito interessante. E você falou, Nilo, uma coisa interessante. Nós vivemos no mundo não isolados, nós vivemos em comunhão, nós vivemos convivendo uns com os outros. Deus nos deu atributos que nos faz lembrar que nós não estamos aqui para viver sozinhos. Ele nos deu a fala articulada, que nos mostra que nós devemos sempre estar em contato uns com os outros. Ele nos deu o senso de sociabilidade, onde a gente precisa viver em sociedade. Então, tudo isso nos mostra que o espírita, antes de tudo, ele tem que lembrar que ele está no mundo também para contribuir para a melhoria deste mundo, das instituições do mundo. E a melhoria, antes de tudo, das relações que o mundo traz com as pessoas. Portanto, a doutrina espírita nos ensina a construir um mundo melhor. E isso não se faz sem participação política. Mas algumas vezes, alguns trabalhadores de instituições espíritas se lançam candidatos e são, digamos que, tolhidos de tocar no assunto dentro da instituição da qual ele faz parte. Isso não acontece nas outras confissões religiosas, né? Não há essa postura avessa à participação política. Por que é que isso acontece? Por que é que os centros não admitem que os seus trabalhadores assumam essa postura dentro do centro? Acredito que, nesse momento, a gente tem que fazer uma distinção entre a política partidária e a política das relações sociais. A política partidária, ela não deve ser professada dentro de um centro espírita, acredito eu. Um centro espírita não deve se posicionar por tal ou qual partido político, e sim incentivar os seus frequentadores e até mesmo os seus trabalhadores a participar da política como um todo, e política não significa só a política partidária. A política são relações sociais gerais em que nós estamos inseridos. No momento em que nós nos inserimos em um centro de valorização da vida e saímos às ruas protestando contra a legalização do aborto, nós estamos sendo um ser político. E, nesse sentido, eu acho que o centro deveria incentivar a participação política na sociedade. Mas a política partidária, cada um tem que ter o senso de encontrar aquele partido político pelo qual se assemelha mais em termos de ideias. E isso o espiritismo, acredito eu, a doutrina espírita não deve tomar partido. Outras religiões realmente participam de uma maneira mais ativa da política partidária. Mas, Alexandre, deixa eu fazer um complemento. O argumento das pessoas que normalmente se posicionam contra isso é que Jesus usa frases como, por exemplo, meu reino não é deste mundo.
não é? Dai a César o que é de César. E essas afirmações são interpretadas como se Jesus dissesse: isso aí não é problema nosso, porque o nosso problema é o outro mundo e não esse. Que leitura você faz dessas afirmações de Jesus? A leitura que eu faço dessas afirmações de Jesus é que Jesus, na realidade, ele queria nos alertar para que nós pudéssemos respeitar as instituições humanas sem que criasse, junto com elas, um espírito de dissociação. Então, ele, no momento em que ele nos diz que o reino dele não é deste mundo, ele nos lembra que existe um mundo espiritual. No momento em que ele nos diz, dai a César o que é de César, ele nos lembra que nós devemos respeitar as leis humanas. Mas em nenhum momento Jesus nos aconselha a andar longe da política que se faz aqui na Terra. Jesus era um homem politizado? Jesus era um homem extremamente politizado para a época. Jesus mexeu com estruturas políticas muito arraigadas da época. E isso nos faz entender que Jesus encontrou uma oposição enorme por parte dos políticos da época. Mas em nenhum momento ele vamos dizer assim, perdeu suas forças com relação a isso e nem nos incentivou a estar fora desse processo. Não, muito pelo contrário. Jesus nos incentiva a estar sempre do lado do bem, sempre do lado do mais fraco, ajudando aquele que precisa e, se necessário for, dentro da política. Você nos coloca a experiência do Bezerra de Menezes, um dos grandes espíritos que nos orienta hoje, né, na doutrina espírita, os rumos a serem tomados, e ele foi um ser político. E assumiu cargos que, na época, eram cargos importantíssimos para a nação, para a capital do país da época, que era o Rio de Janeiro. Então, essa participação política, essa negativa da participação política por parte dos espíritas, eu acredito que é algo que a gente precisa ainda estudar bastante para poder chegar a uma conclusão mais lógica sobre o que Jesus falou e sobre a interpretação do que ele nos traz. É preciso lembrar que, por exemplo, Moisés tem todo um papel na organização política do seu povo, libertação e organização de uma nação. Maomé, o mundo árabe hoje deve a sua existência ao profeta Maomé, não é? Que organiza aquelas tribos, eram tribos até então, organiza, dá uma religião, dá um Deus, não é? E organiza politicamente. Não é? O que aconteceu depois é conversa para outro programa. Não é? E a minha pergunta seria, então, elementos fundantes de religião tendo uma importância política muito grande. O espiritismo teria também essa conotação de transformação social? Claro, o espiritismo, acredito eu que com uma profundidade até a mais do que as demais religiões, nos desvenda leis naturais que são totalmente compatíveis com esse estado político das coisas em que nós encontramos hoje e essa necessidade nossa de uma participação política mais ativa. Interessante uma passagem do Evangelho que encontramos lá em Lucas, antes de vir para cá, em que Jesus, diante dos seus discípulos, no momento em que nós conhecemos como a última ceia, em que os discípulos estavam num burburinho lá sobre quem assumiria o papel de Jesus, Jesus dizia que os governantes da terra devem ser servos do povo. Isso nos ensina muita coisa sobre a nossa participação política na terra. Que bom que todos os nossos governantes, os nossos políticos, o vissem Jesus, não é? Os nossos dirigentes serem servos, vocês estão aí para nos servir. Chegamos assim ao final do nosso segundo bloco, conversando sobre espiritismo e política. A gente volta já, conversando ainda com Alexandre Santos, e no próximo bloco quem vai fazer as perguntas são os nossos telespectadores. Voltamos já. Vamos agora ao quadro Espírito e Vida Responde, quando o nosso entrevistado, Alexandre Santos, vai responder perguntas dos nossos telespectadores. Eu gostaria de saber se a prática política e a religião são compatíveis. A religião, como já dissemos anteriormente, ela é totalmente compatível com a prática política. Só com a ressalva de que a gente não deve confundir o Estado com
a política, o Estado hoje no Brasil é laico, como diz a própria Constituição Federal, ou seja, ele não tem posicionamentos religiosos, mas a política, elas têm uma contribuição muito grande da religião no momento em que a religião traz a moralidade para dentro da política. Por que os espíritas não se candidatam a cargos políticos? Essa posição dos espíritas de não se candidatarem a cargos públicos, na realidade, ela não existe teoricamente e nem em nenhum documento que a gente possa encontrar da doutrina espírita no sentido de orientar essa não participação. Acredito eu que a própria doutrina, ela através da cultura que ela já traz dentro da sociedade, afasta um pouco os nossos espíritas de uma participação mais ativa na política. Mas nós temos hoje espíritas que são representantes do povo, que são políticos e que representam muito bem a nossa doutrina espírita dentro de um contexto politizado da sociedade. Eu queria saber se os políticos vão todos para o umbral. Olha, essa pergunta, ela obviamente vai ter como resposta negativa, porque não podemos confundir todo político com um ser que só praticou o mal durante a vida inteira. Nós devemos lembrar que existem políticos de boa índole, de boa vontade, que com espírito público seguem a sua missão. Devemos entender que a doutrina espírita tem um papel importantíssimo de esclarecer esses espíritos encarnados, que vêm com uma missão grandiosíssima de poder organizar a sociedade e transformar a sociedade numa sociedade melhor, transformar as instituições públicas em instituições mais humanas, mais humanizadas. Então, esses políticos que se desviam da senda do bem, como todo e qualquer ser humano que tem uma missão na Terra e falha, vai sofrer as consequências dessa falha, vai ter a oportunidade de recomeçar, de forma que políticos nem sempre vão sofrer as agruras do umbral, e lembrando que pelo umbral todos nós passaremos, sendo políticos ou não, errando mais ou menos, nós passaremos nosso tempo por lá, porque umbral significa passagem. E na passagem do mundo corporal para o mundo espiritual, ninguém deixa de passar por lá. E o tempo que vai ficar por lá depende do quanto errou, e do quanto se arrependeu e da possibilidade de se renovar. Portanto, políticos há em que estão sim ainda sofrendo as consequências, assim como há aqueles que estão contribuindo de uma forma mais efetiva para a humanidade, como o próprio Dr. Bezerra de Menezes. O que fazer com os políticos que apoiam o aborto? O que fazer com eles a não ser esclarecê-los sobre as verdades que temos dito o tempo inteiro através da doutrina espírita. Então, nós espíritas, nós não devemos nos revoltar com políticos que tentam, ao contrário da nossa crença, criar leis que, ao nosso ver, são desumanas e contrárias às normas divinas, às leis divinas. Mas o esclarecimento, esse trabalho de esclarecer, de conscientizar, é um trabalho nosso muito importante, um trabalho fundamental e que a doutrina espera de cada um de nós. Agradecemos a presença de Alexandre Santos em nosso programa. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Vamos agora ao nosso próximo quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí. Rumos para uma nova sociedade. O Espiritismo e as Ciências Sociais. Autores diversos. Estudos de Filosofia Social Espírita, de Ney Lobo, uma publicação da FEB. Alma e Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, Instituto de Difusão Espírita. O Espiritismo e os Problemas do Mundo, de Olindo Amorim e Hermínio Correia de Miranda. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv
Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.